Boa noite a todos. Sejam bem-vindos e cá estamos mais uma vez para conversar um pouquinho sobre a doutrina espírita, sobre o Evangelho de Jesus e, é claro, os grandes ensinamentos que todos nós, por estarmos encarnados, almejamos. Afinal, essa nossa encarnação é, sem sombra de dúvida, uma oportunidade única. Quiçá, pelo contato com a doutrina espírita, temos tudo para fazer desta encarnação a mais importante da nossa história. Então, que possamos conseguir absorver nessa noite ao máximo esses ensinos. Bem, primeiramente, sintam-se todos abraçados. E hoje a gente vai conversar sobre a lenda de Alexandre Magno. Platão, bem como Sócrates, juntamente com Aristóteles, são considerados os pais da filosofia ocidental. Aristóteles, ele tinha consigo a ideia de que, para conseguir o desenvolvimento do ser humano e da ciência, era necessário, acima de tudo, a razão. Então, através de seus ensinos, ele sempre colocava que a razão e a lógica eram fundamentais para que a ciência pudesse desenvolver, para que o ser humano pudesse desenvolver. Voltando no tempo, no ano de 343 a.C., estamos nessa viagem, lá nessa idade. E ali estamos junto com o rei Felipe, rei da Macedônia. Ele tem como herdeiro o príncipe Alexandre Magno. E esse rapaz não era de um temperamento muito fácil. Pelo contrário, era muito explosivo. E seu pai, preocupado com a situação, sabedouro que era que um dia Alexandre iria assumir o reino, decide chamar justamente Aristóteles para uma conversa. Depois de procurado, ele é encontrado, levado ao rei para que ele fizesse uma proposta. Aristóteles, meu filho, é assim, assado, temperamento difícil, e eu queria perguntar para você se você aceitaria ser o tutor dele, o protetor, pelo menos durante um tempo, conseguir de alguma maneira passar algo ao meu filho. Aristóteles pensa, acredito eu que pensou bastante, mas aceitou este desafio. E durante 5 anos, Aristóteles ensina a filosofia ocidental para Alexandre Magno, que depois ficou conhecido como Alexandre o Grande. Passado, aos 20 anos de idade, acontece o que o rei previa. Felipe II, o rei da Macedônia, desencarna. E quem assume? O príncipe Alexandre, agora rei da Macedônia. A história nos conta que as conquistas deste Alexandre foram realmente impressionantes. Ele fez com que a Macedônia tivesse o maior império da época. Antes mesmo de ser rei da Macedônia, ainda como príncipe, ele foi fundamental para que o império de seu pai conseguisse, olha só, subjugar Atenas. Ele era o comandante da cavalaria que auxiliou nos embates, nos combates, que conseguiram trazer a Grécia para o Império Macedônico. 18 anos. Quando ele tomou posse como rei, ele continua a expansão.
e expandiu muito mesmo. Conseguiu conquistar a Pérsia, a Ásia Menor. Para termos ideia, depois a gente pega o mapa mundi lá, só para entender o tamanho desse império, ele ia da Grécia ao Egito e a leste chegava até o noroeste da Índia. É bastante coisa, ainda mais para a época. Até hoje, Alexandre o Grande é estudado como um dos maiores estrategistas da história da humanidade, por um detalhe interessante. Ele nunca perdeu uma batalha sequer. Não estamos falando de guerra, estamos falando de batalhas. Nunca uma derrota durante toda a sua história. E ele foi o responsável, com essa amplitude que deu ao Império Macedônico, ele fundou diversas cidades. A mais importante delas, Alexandria, no Egito. Para termos ideia, Alexandria foi a capital do Egito durante mais de 1000 anos. E lá foi construído também uma das 7 maravilhas do mundo antigo, o Farol de Alexandria, bem como lá também estava a maior biblioteca do mundo antigo, a Biblioteca de Alexandria. História, né? Pois. Conquistas, expansões, poder, dinheiro, tesouros. Certa ocasião, voltando de uma batalha, Alexandre fica subitamente enfermo. Muitos historiadores acreditam que vítima de envenenamento. Fica enfermo e durante 2 semanas fica de cama. Literalmente esperando a morte chegar. E a morte chegou aos 32 anos de idade. Tudo isso aí a gente pode pensar, né? Ele começou com 18 anos, olha o quanto ele produziu, quantas conquistas, e tão cedo, 32 anos, provavelmente vítima de um envenenamento, sua história chegava ao fim. Mas foi justamente nessas 2 semanas que ele ficou doente, enfermo em uma cama, que os ensinos que Aristóteles a ele proferiu foram ouvidos por seu coração. Deitado no leito de morte, pensando em todas as conquistas que teve, em tudo que ele conseguiu e em tão pouco tempo, ele percebeu o seu poder, sua riqueza, o tamanho do seu império. Mas de nada adiantaria. A morte estava lá, sentada junto com ele na cama, aguardando o momento certo de levá-lo. Sabendo disso, Alexandre vai e convoca seus principais generais. Reza a lenda de Alexandre Grande que, perante os seus generais, ele faz 3 pedidos. E quais foram esses pedidos? Pois é convocado esses generais. Eles vão até o leito onde se encontrava Alexandre e ele, conseguindo ali fôlego, reunindo energia, diz aos seus generais: meus amados, em pouco tempo deixarei a terra. E eu quero que vocês consigam cumprir 3 desejos. E nesta ocasião estou passando a vocês. O primeiro desses desejos que tenho é que os médicos que estão cuidando de mim sejam os responsáveis exclusivos para carregar o meu caixão.
Meu segundo pedido a vocês é que espalhem todo o meu tesouro, ouro, prata, pedras preciosas, no caminho por onde passará o meu caixão. E meu terceiro desejo é que os meus braços fiquem para fora do caixão, abertos, balançando ao vento. Pois bem, olha o desejo que ele tinha. Os generais ouviram, claro, ficaram encafifados. E um deles, muito curioso, um dos mais chegados de Alexandre, vai a ele e pergunta: ó rei amado, faremos de tudo para cumprir os seus desejos, mas por favor, explique o porquê desses desejos tão diferentes. Por qual razão? Conseguindo ainda buscar um pouco de ar em seus pulmões, já à beira da falência, Alexandre fala o seguinte: quero deixar para a humanidade 3 grandes lições. Com o meu primeiro desejo, quero que fique demonstrado que todos os médicos do mundo, e eu os tenho os melhores, são incapazes de domar a morte. Por esta razão, quero que exclusivamente todos vejam o meu corpo sendo levado apenas pelos meus médicos. Segundo, a razão pela qual o caminho por onde passará o meu caixão deverá estar coberto de ouro, prata, pedras preciosas, enfim, todos os meus tesouros, para mostrar a todos que todas as conquistas materiais que tive, nenhuma delas estou levando. Elas aqui permanecerão. E por fim, meus braços para fora do caixão, balançando ao vento, é para que todos se lembrem que quando chegamos à terra estamos de mãos vazias. E eu estarei retornando da mesma maneira, de mãos vazias. Uia, né? Que história, né? Quantos ensinos nesta linda história. Pois bem, trago um questionamento a todos nós. Qual será a importância que estamos dando aos bens materiais e aos bens morais? Qual será a importância? Outra questão, a morte. Todos nós, como um grande amigo meu sempre diz, nascemos biologicamente morrendo. Se vocês procurarem bem nos bolsos, vão encontrar o ticket de volta. Todos nós morreremos. Mas será que morreremos mesmo? O que é a morte? É isso que a gente pretende passar um pouquinho para vocês nessa noite. Bem, no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 8, existe uma passagem que eu particularmente considero uma das mais bonitas do Evangelho segundo o Espiritismo. Trata-se de um texto de uma realeza terrena, uma rainha da França. O que ela nos passa? Qual a lição que ela nos passa? Ela diz de como foi para ela esse momento de transição entre estar aqui, encarnado, viva, para o momento em que ela é recepcionada no plano espiritual.
E o que ela diz? Ela simplesmente estava perplexa. Que situação. Ela se dizia envergonhada, confusa, imaginava que, ao desencarnar, ao morrer como rainha seria recebida no plano espiritual. Ledo engano. Pelo contrário, sequer até o túmulo essa realeza a acompanhou. Ela dizia também que muitos que ela desprezou durante toda a sua vida, por não ter sangue nobre, sangue azul, estavam lá no plano espiritual, acima, mas muito acima dela. Ali caiu a ficha. A futilidade das conquistas materiais que nós nos dedicamos com tanto empenho nessa vida. É claro que devemos ter cuidado e cuidar dos bens materiais, sem dúvida. Estamos em um mundo material, precisamos da matéria para se alimentar, para sobreviver, mas qual é a importância que estamos dando à matéria? Pois bem, a morte. Vamos falar um pouco. A morte, será que realmente existe? Olha que interessante. Será que a morte realmente existe? A morte, na verdade, é uma convenção humana. Porque Jesus, à sua época, e a doutrina espírita no século XIX, nos comprova que a morte não existe. Que antes de sermos o que somos, nós já existíamos. A pré-existência da nossa vida. E outra, quando morrermos, corrigindo, quando reencarnarmos, porque ninguém morre, o que perece é o corpo, o ser pensante que domina esse nosso corpo continua vivo, o espírito. Quando desencarnamos, esse espírito continuará vivo. E o que será levado? Alexandre Magno encontrou a resposta durante aquelas 2 semanas que esteve esperando a morte. Pois bem. Outra questão importante. A verdadeira vida. A verdadeira vida não é essa que estamos agora. A verdadeira vida é em espírito. Aqui estamos para passar um determinado espaço de tempo. 90, 100, 120 anos. Para um espírito que é eterno. Aliás, um espírito que é imortal. Eterno só Deus o é. Imortal porque fomos criados por Deus, causa primeira de todas as coisas. Mas, criados por Deus, nunca encontraremos a morte, por isso de sermos imortais. A verdadeira vida, meus amigos, é no plano espiritual. É de lá que a gente veio, é para lá que a gente vai. E aqui estamos para passar por diversas experiências, a fim de desenvolver o nosso espírito. Ora como homem, ora como mulher, ora saudável, ora doente, rico, pobre, diversas experiências que, somando, vão fazer com que nós, como espíritos, através do nosso próprio esforço, conquistaremos a felicidade. Ninguém conquistará a nossa felicidade. Somos nós, através do nosso trabalho, do nosso empenho,
querer ser melhor do que eu fui ontem. Dessa maneira, conseguiremos conquistar a verdadeira felicidade. Bem, e como é aquele momento do desenlace? Estamos vinculados, o nosso espírito vinculado ao nosso corpo. Chega um momento em que iremos morrer, e o que acontece? Como ocorre essa separação espírito-corpo? Pois bem, o Livro dos Espíritos, que é a primeira das obras da doutrina espírita, nos ensina que, com o passar do tempo, conforme vamos envelhecendo, vamos perdendo a nossa força vital, os laços que unem o nosso espírito ao corpo, aos poucos também vão sendo libertados. Kardec afirma que, inclusive em vida, aos poucos vai sendo libertado o espírito. Claro que existem exceções, por exemplo, uma morte abrupta entra numa outra situação. Qual situação? Então a gente vai estudar por atacado agora. Quando a gente desencarna, nós passamos por um momento onde ficamos um pouco atordoados. O mesmo acontece de maneira mais intensa por aquele que sofre, às vezes, um acidente de maneira abrupta retorna ao plano espiritual. Como é este momento que a gente fica meio atordoado? Bem, fisicamente, se é que eu posso usar esse termo, nós nos sentimos, e aqui alguns vão conseguir perceber que já passaram por isso alguma vez em vida. Sabe aquela hora que você está lá, num sono profundo, aí do nada você acorda no meio da noite, você abre o olho, aonde que eu estou? Vocês já passaram por isso? Sem saber direito aonde que está, o que está acontecendo, pois aquele momento em que a gente passa às vezes, já deve ter passado alguma vez na vida, no meio da noite, é mais ou menos, de acordo com a espiritualidade, o sentimento que temos após o desenlace. Ficamos ali meio atordoados. Durante quanto tempo? Aqui vai entrar um ponto fundamental. Vai depender de cada um. Mas o que especificamente? A maneira como nós tratamos a matéria. Quanto mais enraigada estiver em nós a dependência da matéria, quanto menos espiritualizados, quanto menos a gente se preocupar com o plano espiritual e só nos preocuparmos com o aqui e o agora, quanto mais materialistas estivermos, mais tempo ficaremos atordoados. Pode ser algumas horas, alguns dias, anos, décadas. Olha o treino que a gente tem que fazer. Ter a consciência que, na verdade, somos espíritos. E para lá iremos voltar. E assim como Alexandre, não levaremos aqueles tesouros, o vil metal que tanto a gente todo dia almeja. Tenhamos cuidado. Bem, aí passa-se esse momento de tormento, onde a pessoa fica ali um pouco perdida, como se acabasse de despertar de um sono profundo. E aí,
gradativamente, paulatinamente, os pensamentos vão se encaixando de novo. E a pessoa, o espírito, consegue entender que está mais leve, como se tivesse deixado um fardo pesado para trás. E na verdade, deixou o corpo físico. Esse instrumento maravilhoso nada mais é do que uma prisão para o espírito. Aqui estamos acondicionados. O espírito que pode se deslocar na velocidade do pensamento tem que se arrastar com o seu corpo por essa terra. Por razões que outrora a gente pode até conversar, mas enfim, há necessidade do espírito reencarnar para evoluir. Então, uma das primeiras sensações é ter esse alívio. Os seus sentidos ampliam. Visão, audição. Ao contrário de nós, que só enxergamos através dos olhos, o espírito não enxerga apenas através dos olhos. Aos poucos, também ele vai começar a recordar do passado. Olha que interessante. Então, tudo é ampliado. Começa a recordar daquilo que já viveu, aquilo que já passou em outras existências. Sente-se aliviado. Estamos falando da regra geral. Aqueles que buscam, de alguma maneira, o equilíbrio nesta vida. Porque sabemos que, em contrapartida, existem espíritos que, de acordo com a vibração que têm, com os atos que fizeram, irão para lugares bem mais complicados. Ernesto Bosano, um cientista italiano, um baluarte da doutrina espírita que tanto auxiliou no desenvolvimento do espiritismo, membro honorário de universidades nos Estados Unidos, França, Inglaterra, enfim, ele fez um estudo, olha que interessante, um estudo com os espíritos, para ver algumas regras, para ver alguns sentimentos que os espíritos sentem quando desencarnam. E ele elencou 7 principais sentimentos, acontecimentos que ocorrem quando desencarnamos. Então vamos aí. O primeiro deles. Quando desencarna, os espíritos no plano espiritual possuem, via de regra, a mesma afeição que tinham quando encarnados. Ou seja, quando morremos, se a gente é bonzinho, não ganharemos um par de asas. Se formos do mal, não ganharemos um par de chifres, um tridente, um rabo. Não. Se eu falecesse aqui agora, desencarnasse aqui agora, e uma pessoa é ótimo, um espírito do plano espiritual me visse, era a mesma forma humana. Então, ao desencarnar, nos encontraremos da mesma maneira, fisicamente falando, visualmente falando. A maioria dos espíritos, logo que desencarnam, não percebem que desencarnaram. Eu morri? Olha só que situação. E existem muitos médiuns, e quem participa de grupo mediúnico sabe bem que muitos, não poucos, desencarnam e sequer sabem que desencarnaram. Às vezes estão tão presos à matéria que continuam estudando, trabalhando, indo para casa, não entendem que estão mortos. Mais uma vez aqui,
depende do grau de evolução espiritual, moral de cada um. Quanto mais espiritualizado, menos tempo para perceber que está retornando ao plano espiritual, voltou à verdadeira pátria. Essa daqui é boa, porque muitos já escutaram isso e, de acordo com Ernesto Bozano, realmente acontece. Na crise pré-agônica, ou um pouco depois, traduzindo, no momento que antecede a morte ou um tempinho depois, passa o filminho, né? Aquele filme resumido da nossa última existência. Os principais acontecimentos. Há uma recapitulação dessa nossa existência, dos principais momentos. Olha que interessante. Tá? Bem, outra situação, e essa é muito bacana. Quando acordam do lado espiritual, normalmente são acolhidos por amigos e familiares. Olha só. Então, os nossos amigos, familiares que já desencarnaram desta e de outras existências, olha só como a conotação de família deve ser ampliada. Nossa família é muito maior do que imaginamos. Já vivemos muitas vezes. Temos muitos familiares, muitos amigos. E estarão lá para nos recepcionar, dando boas-vindas quando retornarmos ao plano espiritual. Outra situação, a quinta. Ernesto Bozano diz que o espírito passa por um sono reparador. Sabe aquele momento em que a gente comentou agora há pouco que fica meio atordoado? Depois daquilo, o espírito é acalmado, passa por um sono reparador, para aí sim acordar literalmente no plano espiritual, ter ali os pensamentos, como a gente disse há pouco, mais equilibrados, perceber que está no plano espiritual, ter a amplitude, a lembrança de outras vidas, dos sentidos. E aqui, mais uma questão levantada por Ernesto Bozano, e que a gente tem que ter um cuidado gigantesco com as nossas atitudes. Um meio espiritual radioso e maravilhoso ou tenebroso. Ou seja, dependendo de quem formos, ao voltarmos para o plano espiritual, através da lei, aonde as energias iguais se atraem, a lei da atração, iremos ser atraídos para um plano espiritual adequado às nossas vibrações. Se somos harmônicos, caridosos, praticante do Evangelho, o local será como Bozano colocou, radioso e maravilhoso. E se não o formos, não que exista um inferno tão disciplinado como aquele que tradicionalmente, quando a gente entende inferno, né, a gente vem ali na cabeça, toda uma organização, né, espíritos que estão lá apenas para conseguir deixar afundado a pessoa lá que está sendo cozinhada na lava, outros organizados fazendo outros tipos de maldades. Existem sim regiões umbralinas muito parecidas com aquele inferno tradicional, mas
Eis um detalhe maravilhoso que a doutrina espírita nos passa. A grande diferença que os espíritos nos colocam do inferno que tradicionalmente a gente imagina para as regiões espirituais negativas de baixa vibração é que não existe penas eternas. Dependendo do que você fez, da maldade que você fez na vida, algumas religiões falam que você será eternamente destinado a um lugar de sofrimento. Imaginem alguém lá, ir lá e se arrepende. Doutrina tradicional, se arrependeu, não tem jeito, meu amigo. Perdeu, dançou, vai ficar lá. Na doutrina espírita, a notícia que os espíritos nos passam é que, se do fundo do coração esse espírito se arrepende, percebe os seus equívocos, terá sim a oportunidade de ser retirado deste lugar, levado para um lugar melhor. E como todos nós fomos criados, e o destino de todos nós é a felicidade, queiremos ou não, nosso destino é a felicidade, chegará um momento em que seremos retirados de lá. Chegará um momento que entenderemos os nossos equívocos e teremos novas oportunidades de combater os erros pretéritos, indo para lugares melhores. E aqui é aquela brincadeirinha última, que Ernesto Botano coloca para a gente. Aquela brincadeirinha que a gente normalmente faz quando um parente ou um amigo vai fazer uma cirurgia. Então, vai lá operar, tem problema. Se você vê um túnel, vira para o outro lado e sai correndo. Não entra no túnel, não. Normalmente, o espírito coloca para si que atravessou um túnel. Ele tem essa impressão. Então, quem fez cirurgia, viu a luz no fim do túnel e está aqui me escutando, foi por pouco. Tá? Então, é isso aí. Bem, continuando o aprendizado da noite, a gente comentou da rainha da França, lembra? Capítulo 2 do Evangelho, segundo o Espiritismo, item 8. Mas eu faço questão aqui de ler parcas linhas, para não deixar escapar nada do que a rainha nos ensinou. Disse ela: para preparar um lugar nesse reino, são necessárias a abnegação, a humildade, a caridade, a benevolência para com todos. Não se pergunta o que fostes, que posição ocupastes, mas o bem que fizestes, as lágrimas que enxugastes. Olha que coisa maravilhosa. Bem, a evolução espiritual, ela é sim um fenômeno complexo, cercado de várias etapas. Ao chegar no estágio hominal, nós, espíritos, nos deparamos basicamente com problemas materiais. Dedicamos 100% do nosso tempo na resolução de problemas materiais. Acorda, o que vou comer, aonde vou me abrigar, o que vou vestir, procriar, cuidar da cria. Matéria, matéria, matéria. Quanto mais matéria, mais egoísmo. Neste primeiro momento, é puro instinto, puro egoísmo. Mergulhados estamos nas leis divinas, nas leis naturais. E existe uma lei chamada lei do progresso. Estamos numa marcha progressista, evoluindo, evoluindo, evoluindo sempre. Chega um momento na evolução humana que a vida
pela inteligência que iremos adquirindo, se torna mais leve, mais fácil e começa a sobrar um pouco de tempo. Quando chega nesse estágio onde sobra um pouco de tempo, o ser humano tem esse tempo para pensar em coisas fora da matéria. E aí entra os grandes dilemas morais. Ele percebe que existe o próximo e que o próximo é parecido com ele e ele quer ser feliz. Mas se ele quer ser feliz, o outro também tem o direito de ser feliz. Ora, aquilo que até pouco tempo atrás eu achava que era correto, hoje já me causa dúvida. Será que é certo? Será que não é? E assim vamos evoluindo, evoluindo, evoluindo. Olha que fantástico isso. Bem, e essa evolução, quando cai a ficha de que o próximo também tem direito a ser feliz como nós, a gente percebe que para o outro também ser feliz, há a necessidade de que nós possamos nos melhorar, mudar nossas atitudes, evoluir, fazer o bem. Precisamos acabar com os nossos vícios, as nossas paixões. E aí, meus amigos, haja encarnação. Porque é pouco a pouco que a gente vai evoluindo. Mas, Theo, quantas encarnações para conseguir evoluir? Quanto tempo? Quantas vidas são necessárias? Depende de cada um. O espírito que absorve o Evangelho de Jesus, coloca em prática, vai precisar de muito menos encarnações do que aquele espírito que ainda, mesmo escutando, conhecendo, sabedouro do Evangelho, nada faz. Mas aos poucos, lei do progresso e o destino que todos nós temos, que é a felicidade, chegará um momento que sequer será necessária, obrigatória a reencarnação. Poderemos viver como espíritos e reencarnar, às vezes, para alguma missão. Chegará sim este momento. E para combater o materialismo, essa busca incessante pelos bens, nada melhor do que a abnegação. E o que é essa abnegação? Abnegação se caracteriza por praticar uma atitude em prol do outro sem esperar nada em troca. Fazer o bem pelo bem, sem esperar nenhum tipo de retribuição. E isso nós podemos treinar, devemos treinar já hoje. Uma palavra amiga. Perceber que ser bondoso, amparar aquele que está em queda, nos traz felicidade. Quando começamos a agir abnegados, conquistamos cada vez mais a felicidade. Praticar o bem pelo bem, não praticar o bem com interesse, e isso a gente vê, e daqui um tempinho a gente vai começar a ver bastante na televisão. Época de eleição, aí vai o político, às vezes, de terno, ajudando a pegar o tijolo e construir a casa própria.
Quando fazemos, já esperando alguma recompensa, a recompensa já nos é dada aqui na terra. Não irá nos acompanhar quando retornarmos à verdadeira pátria. O bem que irá realmente nos acompanhar é o bem que iremos fazer desinteressadamente. Olha só, né? Na época de Jesus, os fariseus adoravam tentar criar alguma situação embaraçosa para Jesus. E isso para ver ele cair, às vezes deslizar e ir preso. Uma certa vez, um fariseu, tentando fazer com que Jesus caísse em erro, pergunta: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Dependendo de sua resposta, ele poderia estar em sérios problemas. Jesus calmamente responde: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Esse, o primeiro e maior mandamento. Eis o segundo, semelhante ao primeiro: amará o próximo como a ti mesmo. Aí estão reunidas todos os profetas, toda a lei. Estão nesses dois mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Mas como eu faço para amar a Deus sobre todas as coisas? Como eu faço para amar o próximo como a mim mesmo? Como? Meus amigos, é através da caridade. A caridade é a chavinha que vai fazer com que a gente consiga amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Eu que estou falando isso? Não, quem disse isso foi Jesus. Ué, mas quando Jesus disse isso? Logo após dar essas respostas ao fariseu. Porque se a gente continua a leitura bíblica, a gente vê que em ato contíguo, Jesus fala da parábola do samaritano. Em rápidas palavras, um homem que vinha de Jerusalém para Jericó, no meio da estrada, é assaltado. Só assaltado? Não. Moeram o cara na pancada. Deixaram ali ele semi-morto, jogado na estrada. Eis que passa um sacerdote, olha e continua o seu caminho. Eis que passa um levita, considerado um homem religioso, olha e segue seu caminho. Eis que vem o samaritano, considerado por muitos um herege, que não cumpria as leis de Deus. O samaritano olha, é tocado de compaixão, resgata da estrada esse viajante, leva-o a uma hospedaria, passa a noite cuidando dele. No outro dia, havia necessidade de continuar a sua jornada. Deixa um dinheiro com o responsável pela hospedaria, dizendo: cuide dele como eu estava cuidando. Aqui, acredito eu que não vai te faltar recursos, mas caso falte, quando eu retornar, eu cubro a diferença. Aí, depois de falar a parábola, Jesus indaga àqueles que o ouviam. Jesus fala assim: meus amigos,
Quem destes homens agiu com caridade? Aqueles que escutavam disseram: ora, aquele que agiu de misericórdia para com aquele homem, o samaritano. Jesus então fala: vão e façam o mesmo. Iremos, sem sombra de dúvida, para o plano espiritual novamente. Iremos. Rainha da França já deu a dica. Jesus complementou aqui. Será que quando a gente chegar no plano espiritual e tiver lá na nossa testa, né, uma faixa amarrada, escrito espírita, estaremos salvos? Espírita, o sacerdote, o levita? Nada disso importa, não importam os cargos, não importa os títulos. O que importa, de acordo com a rainha da França, são as lágrimas que enxugamos. É a bondade que praticamos para com o próximo. Isso sim irá contar no plano espiritual. Nós, ao contrário de Alexandre o Grande, que percebeu isso tudo apenas quando estava no leito de morte, que os tesouros aqui da terra não iriam o acompanhar, nós estamos tendo uma oportunidade ímpar, diferente. Temos o dever de agregar tesouros que possamos usar daqui 10, 50, 100, daqui 1000 anos. E esses tesouros não são os tesouros materiais. Devemos nos esforçar para conquistar os tesouros morais, a caridade, a abnegação, o amor ao próximo. A partir do momento em que a gente descobre que estamos procurando a felicidade dentro do nosso peito, da nossa vida, da nossa família, não acho, não vai achar mesmo. Quando cair a ficha que a felicidade a gente só consegue fazendo o outro feliz, é o detalhe. Aí sim a gente vai começar a amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a nós mesmos. É buscando a felicidade do próximo que seremos felizes. Que Deus possa, de verdade, tocar todas as nossas consciências, aguçá-las, para que possamos escolher os melhores caminhos nesta vida. Vida essa importantíssima, encarnação ímpar, para que possamos subir a escada evolutiva, conquistando gradativamente a evolução, a felicidade. Todos nós podemos mudar hoje, podemos fazer o hoje melhor do que fizemos ontem. Que Deus possa proteger a todos nós. Assim seja.